Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, no momento em que milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo afora são tocadas por um sentimento diferente. Um sentimento bom é algo que nesse mês de dezembro ganha uma espécie de apelido como o espírito natalino. As pessoas ficam mais tolerantes, mais pacientes, mais atenciosas, mais afetuosas, mais caridosas, mais solidárias. Mas isso só vale para as pessoas que têm coração, as pessoas que têm alma. Porque para algumas criaturas que habitam uma espécie de trevas, que nós chamamos as trevas do mercado financeiro, isso não vale, isso não passa perto dessas pessoas. E o interessante é que existem pessoas de carne e osso que estão por trás de situações que comandam as nossas vidas. E hoje aqui no Brasil, em pleno espírito natalino, nós estamos vendo criaturas atuarem para sabotar a nossa realidade. Porque quando eles atacam o governo, eles estão atacando, em primeiro plano, a nós, as pessoas de carne e osso. Eu vou conversar com vocês sobre algumas situações que estão acontecendo, algumas situações absolutamente inaceitáveis que vão provocar que o governo Lula, o presidente da República, no ano de 2025, encare essa situação de um modo completamente diferente daquela forma que está sendo tratada até o presente momento. Bom, vou conversar com vocês, trazer aqui as últimas informações sobre tudo que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha fazer parte aqui dos nossos movimentos, dos nossos debates, mande os nossos vídeos para as pessoas que você conhece, recomende, dê sempre seu joinha, mande seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, quando a gente acompanha o que está acontecendo com a moeda aqui no Brasil, com toda a especulação que está sendo feita sobre o dólar, e o dólar aumentando, isso vai causar um efeito nas nossas compras, na nossa realidade concreta agora, nas próximas semanas, nos próximos meses. E aí, gente, a situação fica absolutamente ruim para nós, que somos pessoas de carne e osso, e fica pior ainda do ponto de vista político para o governo. Porque não adianta, dentro do supermercado, você explicar para a dona de casa, explicar para o cidadão que está pagando a compra ali no caixa, que nós estamos sujeitos ali a uma variação do dólar, a política fiscal, o teto de gastos, a reforma. Não adianta você me falar disso, não. As pessoas vão responsabilizar aquele que é o mandatário da nação, o presidente da República e o governo que ele comanda. Então, essas situações são situações que o governo tem que ter uma preocupação e tem que estabelecer estratégias para enfrentamento. Eu vou conversar sobre essas estratégias aqui ao longo do nosso papo de hoje. A infâmia total vem nesse tipo de editorial aqui da Folha de São Paulo, que está sendo muito criticado por todos os lados, porque é um editorial infame e cínico, que diz que a conta do almoço grátis chega cedo ou tarde. Aí, na linha fina, eles escrevem: chegou a fatura da irresponsabilidade orçamentária de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ela contém tumulto financeiro, câmbio e juros em cavalgada e inflação rumando para níveis preocupantes. Mas isso da visão deles, né? Porque os indicadores econômicos aqui do Brasil não estão nem de longe próximos de nações que estão enfrentando problemas muito mais graves que o nosso. Aliás, os indicadores econômicos do Brasil estão muito próximos de países desenvolvidos, né? Enfim, embaixo eles escrevem: se tiver a coragem para mudar de rumos diante de riscos palpáveis de ruína, o presidente terá condições de concluir seu terceiro mandato. Ele até levanta essa hipótese, né, de não haver a conclusão, né, sem comprometer a estabilidade macroeconômica, a conquista mais cara da sociedade brasileira nos últimos 30 anos. Esses caras que escrevem esse tipo de editorial, eles deveriam ser submetidos a um exercício, gente, uma coisa assim filosófica, legítima, né? Eles deviam ser convidados o seguinte: olha só, vocês vão passar 6 meses morando com pessoas que estão em situação de rua. Escolher uma família aqui, ó, você vai morar junto com os cachorrinhos aqui, com essa gente toda aqui, ó, com essas pessoas, isso aqui, casal que levou ali a panelinha, tá passando o ônibus ali no fundo, tá com o cachorrinho no colo, as pessoas ainda conseguem ter uma ternura no meio dessa história, né? Então é o seguinte, vocês vão morar com essas famílias, com essa mãe, com essa criança aí, e vocês vão explicar para essas pessoas, todos os dias,
Por que elas estão naquela situação? Se elas estão recebendo o almoço grátis, que tem que cortar o almoço grátis dessas pessoas. E se você, ou se as pessoas não conseguissem convencê-las, as pessoas que estão ali, que aquela situação ali é uma situação que depende de teto de gastos, que depende da reforma fiscal, que depende de uma situação aqui, outra acolá, enfim. Se não convencer, as pessoas deveriam levar um tapa na cara. Todo dia. Tentou explicar para a pessoa que está naquela situação e não foi convincente, toma um tapa na cara. Tinha que ficar 6 meses ali para ver se a pessoa ia aguentar tomar tapa na cara durante 6 meses, porque é isso que as pessoas merecem, né? Porque olha só o que acontece. O editorial da Folha de São Paulo é tão cínico e bandido, hipócrita, que não toca, já está falando em cortar, né? Eles não falam que só em isenções fiscais, os grupos de comunicação aqui no Brasil tiveram 349 milhões e 800 mil reais de isenções de impostos. E aqui tem a lista completa. O Grupo Globo teve só de INSS que não foi pago, 173 milhões e 300 mil reais. Aqui o Grupo Folha, o UOL, 39 milhões e 300 mil reais. Então, eles deviam dar o exemplo, né? Pagando imposto. Né? Porque para essa gente não é almoço, o banquete está grátis. Então fica aí o desafio para essa gente hipócrita, cínica e bandida, que faz parte, eles têm coligação com o mercado financeiro genocida aqui no nosso país. Não tem como a gente falar de outra forma, porque eles apoiaram Bolsonaro e Paulo Guedes. Estão todos mancomunados na mesma barca contra o povo brasileiro e atuando contra o governo Lula. Dólar opera em alta e bate 6,20, com avaliação final do pacote de corte de gastos. E Bovespa cai. Então, gente, a pancadaria vai seguir nesse final de ano e vai começar em 2025. Em 2025, aí o presidente Lula, o governo, vai ter que sentar com o empresariado, vai ter que sentar com o setor produtivo, vai ter que sentar com todo mundo, com sindicalistas, com a sociedade, com os comunicadores, com as pessoas que fazem parte de movimentos sociais, para debater o que está acontecendo, para conseguir apoio popular, para enfrentar o que está no porvir aqui, porque senão, de fato, esse governo corre riscos aí de nem terminar dentro dessa visão cáustica que está sendo apresentada por esses veículos todos aqui, né, como a Folha de São Paulo. Hoje eu vi uma entrevista do Zé Dirceu lá no programa do Breno Altman. Em dado momento, ele fala um pouco da elevação do dólar, e o dólar nem tinha subido tanto quando ele fez esse papo aqui, como subiu até o final desse dia aqui, dessa segunda-feira. Vamos acompanhar um trechinho aqui. Os americanos são demais. A economia brasileira tem muito investimento, muita participação. Aliás, uma das razões do dólar ficar como ficou são a remessa de lucros de dividendo. E uma das razões para os nossos serviços públicos estar piorando é que nós privatizamos para empresas estatais europeias que agora não reinvestem e ficam mandando dinheiro para o exterior no setor de telecomunicação. Porque essa história de 5G é quase uma farsa, né? E ficam remetendo dinheiro para o exterior de água, luz, telefone, né? E ainda pagamos ICMS de quase 30% em tudo isso. Quer dizer, a massa de trabalhadores paga os impostos. Então, eu acredito... Então, é uma leitura, gente, que nunca foi colocada, nunca é colocada em debate aqui no nosso país. As empresas de serviços públicos, elas são privatizadas, grupos estrangeiros abocanham essas empresas e fazem remessas de lucro em dólar ou em euro, porque eles não contabilizam lucros, empresa que investe em dólar ou investe em euro, em reais. Eles querem retorno em dólar e em euro. Então, se tem uma desvalorização cambial e tal, a tarifa acaba subindo, o povo é sempre penalizado. E por que o dólar tem essa elevação adicional? Porque essas empresas mandam muito dinheiro para fora, muitos dólares para fora. Quando aumenta essa remessa para fora, o volume aqui dentro diminui, então aquela relação de oferta e procura, né, ela acaba subindo. Mas, além disso, existe uma especulação financeira, existe uma especulação que está a cargo dessas criaturas todas, que operam nas penumbras contra o povo brasileiro. Eles querem emparedar, querem enforcar o governo Lula, já colocaram uma cordinha no pescoço, estão querendo agora que se dê um bico ali, né, para ficar balançando ali. Obviamente que tem a extrema-direita que ajuda, fazendo borbolhas na sociedade,
para que nós tenhamos um ambiente ainda de mais intranquilidade. E aí a gente vê situações que se apresentam no cotidiano que a gente não consegue, às vezes, fazer uma ligação com uma realidade. Por exemplo, relatório do DENIT indica que ponte estava em estado ruim de conservação. Aquela ponte que desabou entre Tocantins e Maranhão, que causou várias mortes ali. A ponte todo mundo viu. Eu poderia falar também do acidente em Teófilo Otoni, que matou mais de 40 pessoas. Isso, gente, é a degradação total das estradas aqui no nosso país. É uma indecência a gente ter uma rodovia que corta o nosso país, que faz o fluxo de mercadorias aqui de uma forma absolutamente intensa, ser uma estrada absolutamente mortal, uma estrada ruim. A pessoa, praticamente, quando vai viajar no Brasil, ela faz um rally. Ela paga o pedágio e ainda tem que fazer um rally. Só que essa situação está nessa perspectiva, nessa configuração, porque não se tem investimentos há muitos e muitos anos em estradas aqui no nosso país. Quando se fala em investimento, é sempre entregar para a iniciativa privada para ela cobrar pedágio do cidadão, dar uma pinturinha no asfalto e depois a gente vê a ponte caindo, vê os desastres acontecendo. Gente, só para vocês terem uma ideia, nós pagamos aqui no Brasil quase metade do orçamento para juros e amortização da dívida. Aqui está uma pizza, né, da Auditoria Cidadã da Dívida. O Brasil pagou 46%, nós pagamos, né, 46,30%. Vocês sabem quanto é que se gastou em transportes nesse mesmo período aqui? 0,1,9, quer dizer, 0,19, não é nem 1%. É 1/5 de 1%. Ou seja, 250 vezes menos do que se gasta para pagamento de juros. Não sobra dinheiro para absolutamente nada de importante aqui no nosso país. Aí vem a Folha dizendo que o almoço é grátis, né? Mas tem coisas para serem enfrentadas e o exemplo está aqui pertinho, está no México. Eu tenho sempre trazido o México aqui para as nossas análises, porque serve como um farol para a gente ver que é possível a gente superar essas situações. Porque o México é um país muito parecido com o Brasil e eles avançaram numa direção muito interessante. México designa controle de campo de petróleo a Pemex. O que quer dizer isso? O López Obrador, quando ele tomou posse no México, ele começou a reverter todo o processo de privatização que foi feito lá em refinarias, retomou 9 refinarias, aumentou a produção de petróleo, de refino do petróleo, enfim. E, em dado momento, ele fez uma cerimônia, eu ia falar aqui desse livro dele, que é muito interessante, né? Ele fala sobre economia moral, que também, só fazendo parênteses, é uma perspectiva do Estado tratar a economia, mas a economia voltada para bases morais. O que é a base moral? A economia funcionar para a sociedade. Porque a economia que não funciona para a sociedade, para o seu povo, ela é imoral, ela não atende os desígnios de uma nação. Então, eu vou falar mais com vocês sobre isso no próximo encontro, para o nosso papo aqui não ficar muito longo. Mas essa aqui foi a cerimônia que o presidente mexicano, né, que terminou o mandato dele agora, fez com relação ao petróleo. Então, uma coisa muito interessante aqui, a comemoração dos 85 anos de estatização do petróleo, que ele ampliou agora no governo dele. Percebam a reação do público aqui com algumas palavras de ordem. Vamos acompanhar. Que violen nuestra soberanía y pisoteen a dignidad de nuestra patria. Ele estava falando aqui porque o governo americano fez críticas à privatização, quer dizer, à estatização do petróleo no México, né? Veja a reação das pessoas aqui com as palavras de ordem. Cooperación, sí. Sometimiento, no. Ele falando para o governo americano, a cooperação, sim, né? Agora, submissão, não, né? E aí o povo vai falando, tem uma musiquinha no fundo aqui, mas dá pra gente filtrar, vamos lá. Intervencionismo, no. Oligarquía, corrupción, clasismo, racismo, libertad, democracia, honestidad, justicia social, igualdad, soberanía. ¡Viva la expropiación petrolera! ¡Vivan los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional! Gente,
Muito interessante, é isso que serve de farol para nós aqui. Nós temos que ter as nossas utopias reforçadas. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu compartilho isso com vocês. Mande seu comentário aqui, tá legal? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!